Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um podcast Inclusão Eis a Questão. Eu sou a Fer, muito obrigado pela sua audiência. Valeu pela força, porque sem vocês esse podcast não estaria no ar. Estamos aqui hoje com dois convidados maravilhosos, que é um assunto muito que eu gosto de falar, mas fica aí que daqui a pouco vocês vão conhecê-los. Antes disso, dá aquele like no canal, aquela força, que daqui a um mês e pouco, a gente vai fazer 1 ano de podcast Inclusão Eis a Questão. E eu quero bater a meta de mais de mil inscritos no canal. Isso é gratuito, porque a inclusão eu não posso fazer por mim mesmo, eu tenho que fazer junto com você. Então aproveita e já dá aquele like no canal e compartilhe com seus amigos. Só que esse podcast não ia existir sem os nossos patrocinadores. A Gaddauf, empreendimento imobiliário, tem em seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golf e Georgina Business. Obrigado, Gaddauf. A Cocan, muito mais café solúvel, desde 1970, para vocês verem a qualidade dela. Trabalhando sempre para oferecer o café solúvel de qualidade, com sabor e aroma superiores, presente em mais de 35 países. Obrigado, Cocan. Valeu, forte abraço. Supermercado Trídico. Seja o cliente Trídico Clube. Eu sou, pessoal. Lá é muito legal. É só baixar o aplicativo e tem as ofertas exclusivas. Clínica Serene. Centro de Reumatologia, Neurologia, Dr. Fábio Limonte. Dr. Fábio Limonte esteve aqui falando da cannabis, a importância da cannabis para o autismo e para dores crônicas. Quem precisar, vai no Dr. Fábio. Dr. Fábio, obrigado pelo apoio. Escola Grace Barra. Escola Grace Barra, prêmio, professor Alexandre Kikuchi, que esse é um dos nossos convidados, que eu vou ter o maior carinho de entrevistar aqui. Eu faço jiu-jitsu e gosto muito. Não deu pra já. Obrigado. Lubrificantes grossos. Obrigado. Clínicas Interviva. Obrigado, Marita. Rigorosa assessoria esportiva. Obrigado, queridos. Ateliê do Conhecimento. Obrigado, Claudinha. Quem quiser fazer curso online para concurso, vai lá. Sorveteria Elite. Quer tomar um sorvete gostoso? Vai lá na Sorveteria Elite. Reborges, próteses, odontologia. O sorriso é a janela da alma. Quem quiser ter um sorriso legal, vai na Clínica Borges. Clínica Estimular. Vai lá. Eles atendem crianças, fonoaudiologia, crianças com autismo, tá? Pessoal, além de eu ser a apresentadora do podcast, eu sou formado em letras, educação especial inclusiva, pedagogia, e eu trabalho muito com palestras nas empresas, porque o deficiente tem que estar onde ele quiser. Então, se você quer que eu ensino como incluir a pessoa com deficiência, seja na sua escola, seja na sua empresa, é só dar um oi lá no número 17 9 8111 0797, tá bom? Para eu poder ensinar você e a gente partilhar junto, fazer a inclusão na prática, tá bom? Muito obrigado. Agora vamos falar dos nossos convidados, que é um assunto que eu
curto demais pra caramba. Eu diria pra vocês que eu sou uma outra pessoa, e sou mesmo, depois que eu comecei a praticar jiu-jitsu. Porque jiu-jitsu vai muito mais além do que uma luta. Mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar, ou eles mesmos se apresentar e falar o que o jiu-jitsu significa na vida deles. Professor Alexandre, Cleiton, é um prazer estar com vocês hoje aqui. Fernando, o prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui, de falar de um assunto gostoso, né, que é algo positivo na vida das pessoas, né? Todo esporte ele é valioso e o jiu-jitsu é uma grande ferramenta para transformação, né? Todo desafio ele é uma oportunidade de transformar as pessoas. Fico muito feliz de você estar vivendo o jiu-jitsu. Tem pessoas que às vezes acham que o jiu-jitsu não serve, né? A pessoa acha que o jiu-jitsu ele é violento, mas na verdade o mundo é violento, né? E o jiu-jitsu prepara a gente para que a gente possa buscar nossa paz de espírito para poder viver essa violência que tem no mundo, né? Agradecer pelo livro que você me deu, fiquei muito feliz, principalmente pela dedicatória, tá? Vou ler o livro, vou guardar. Muito obrigado, viu, Maria Fernanda? Prazer estar aqui, viu? Prazer no meu, querido. E aí, Cleiton? Fer, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo livro. Com certeza eu vou ler e vou indicar ele para muitas pessoas. E sobre o jiu-jitsu, com certeza, é como o professor falou, depois que eu passei a praticar, foi uma mudança de vida, né? Tanto espiritual como física. A gente que é deficiente, né? A gente precisa ter alguma coisa para nos fortalecer. Com certeza. Tanto físico como mental, Com né? certeza. E eu diria que, sem sombra de dúvidas, o meu físico sempre esteve preparado para o dia a dia, né? Mas o mental, com certeza, o jiu-jitsu está fazendo toda a diferença. Eu falo, pessoal, que pra mim, eu não vou lutar jiu-jitsu. Eu vou fazer jiu-jitsu terapia. O dia que eu não vou lutar, eu fico triste. Pra mim, é uma jiu-jitsu terapia. É verdade. Eu saio aliviado, eu saio com o espírito leve, porque o Kikuchi vai falar mais do que eu, e o Cleiton também. O jiu-jitsu, ele começa aqui, ó, na cabeça. E fala um pouquinho sobre isso. É verdade, Maria Fernanda. É um Fala privilégio. Um pouquinho da filosofia do jiu-jitsu também, né? Vamos falar sobre a filosofia do jiu-jitsu. E para mim é um privilégio ter o Cleiton, né, meu aluno, tá aqui comigo, ter você sendo minha aluna também, minha amiga. Eu, quando tive a oportunidade de ser professor, não imaginava que ia ter pessoas tão maravilhosas, né, no meu caminho, que Deus fosse preparar pessoas incríveis, né, no meu caminho. Eu sou suspeito para falar do nosso ambiente da escola, né, mas assim, as pessoas que vivem ali são pessoas que sempre estão agregando na vida do outro, né? Eu fico encantado com isso. Graças a Deus a gente não tem pessoas assim que contaminam o ambiente. Pelo contrário, né? A gente às vezes está em 40 pessoas treinando e são pessoas incríveis, né? E isso é possível por conta da filosofia que a cultura que a gente conseguiu colocar ali no tatame, né? Eu acho que a cultura mais valiosa que a gente tem ali é o fato de entender que a luta principal é contra você mesmo, né? Por isso que o jiu-jitsu ele está sendo maravilhoso na sua vida, maravilhoso na vida do Cleiton, porque a luta principal é contra nós mesmos, né? Então, através dessa cultura, a gente começa a entender que o oponente ele é uma oportunidade da gente conseguir viver coisas maravilhosas e não somente a luta. Quando eu luto com você, você me dando algum golpe não vai se resumir entre perder ou vencer, e sim através daquele golpe que eu possa aumentar minha esperança, minha perseverança. Porque né? na verdade, só te cortando um pouquinho, porque na verdade eu acho que o jiu-jitsu é como na vida. Você cai e você levanta.
E todos os dias, em todos os momentos, a gente tá caindo e levantando. E no jiu-jitsu a gente aprende isso. A cair e levantar mais forte, né? Você vê que a gente fala um comprimento que é o osso, né? Às vezes tem pessoas que não sabem o significado do osso, né? E eu sempre tento trazer isso para os alunos para que a gente possa viver não só da boca para fora, né? Quando a gente falar osso, que seja uma coisa de dentro para fora, que a gente possa viver isso porque na íntegra, né? o osso é suportável e insuportável, não é mais ou menos isso? O que significa o osso? O osso ele saiu de uma situação dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, que eles acordavam pela manhã e eles abreviaram uma palavra japonesa e falavam osso. É uma abreviação. Né? E eles falavam osso com a ideia de falar assim, ó, nós iremos suportar o que tem para vir, né? O que a gente vai encarar hoje, a gente vai suportar. Então, o osso significa suportar pressão, ser forte na sua fraqueza. Então, eles acordavam de manhã e falavam, osso. Então, ó, não sei o que vai acontecer hoje, mas a gente vai suportar. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque... eu vejo que as pessoas começam a viver coisas no jiu-jitsu que ela não imaginava. Ela achava que ela ia lá só para aprender o armlock, só para aprender o sotogari, mas ela começa a visualizar coisas que existia dentro dela, mas ela não entendia muito como usar isso, né? E eu, assim, como o jiu-jitsu mudou minha vida, eu faço questão de tentar mudar a vida das pessoas através do jiu-jitsu. Igual, quando eu dou aula para você e para o Cleito, eu não estou só preocupado no desenvolvimento técnico de vocês, mas eu quero que, de alguma forma, vocês consigam buscar a fé de vocês, né, através da luta, né? Aquela força interior que a gente vai colocar para fora, na verdade, né? É o interno que vai até o externo. Então, é igual você falou, eu gostei muito do que você falou, que começa aqui. Tudo na vida começa no acreditar, né? Se você não acredita... A Bíblia fala, tome cuidado com os seus pensamentos, que os seus pensamentos vão te guiar, né? Então a luta, ela pode te ensinar a você pensar positivo, né? Eu falo que, pessoal, como eu estou sempre falando aqui, isso aqui tanto pode te levar para cima quanto pode te levar para baixo. Aí você escolhe um caminho, porque o caminho é a gente que escolhe. Deus abençoa, mas as escolhas boas ou ruins são nossas, né? É isso mesmo. Então eu acho que o jiu-jitsu, todo mundo fala, você tem que ficar atrás, você tem que suportar a pressão que tem de você. Não, pessoal, o jiu-jitsu é muito, muito, muito além do que uma luta. Jiu-jitsu é uma filosofia, é um estilo de vida. E para você entender isso, só fazendo jiu-jitsu realmente, porque é incrível. Em vez de você ficar mais agressivo, você fica mais calmo. Eu saio de lá com sono. Dorme bem, né, Fer? Dorme bem, se alimenta. Não é, Cleito, não é? Conta um pouquinho da tua história aí, Cleito. Por que você escolheu jiu-jitsu? Por que você tá aqui? Fala pra gente. Então, eu sempre fui um admirador do jiu-jitsu, né? Eu me tornei, né, PCD, pessoa com deficiência, faz 7 anos, né? E antes disso eu já tinha praticado. Já tinha praticado um pouquinho, mas eu sempre fico aquela correria, né? Trabalha, faz faculdade, estuda, e nunca dava tempo de eu realmente fazer o que eu queria fazer. E a gente vai abrindo mão de algumas coisas. E eu abri mão do jiu-jitsu naquela época. E agora, depois de 7 anos, eu voltei a abrir mão e vi a importância que tem sido, né, na minha vida. Realmente, assim, é uma coisa muito me motiva, porque o dia que eu não vou treinar, por algum motivo, assim, às vezes a gente tem problema, não dá pra ir, né? Mas eu fico chateado. Eu falo, nossa, eu devia ter me esforçado um pouquinho mais. Aquela cobrança, né? Mas é isso, a gente tem, independente da condição física, né? A mente da gente tem que ser forte, né? E a gente vê tantas pessoas se entregando por, às vezes, bem menos do que pessoas propriamente ditas deficientes, né? Se entregam e nós estamos aí na luta. Isso que me preocupa, eu acho que a juventude hoje tem tantas coisas, tantas oportunidades boas e ruins, que eu acho que o esporte é tão maravilhoso para ajudar, porque lá você aprende disciplina, lá você aprende determinação, lá você aprende ter foco. E hoje a gente tem muita dispersão. Isso aqui é a maior dispersão que a gente tem, isso daqui a gente dispersa aqui
Eu adoro estar lá, porque quando eu tô lá, eu tô sem isso aqui, ó. Né? Eu adoro estar lá, porque quando eu tô lá, eu tô sem isso aqui. Então eu acho que isso, quando você tá, o jiu-jitsu ele te ensina muito mais do que outras coisas. É tipo, quando eu não tô lá, eu não tô comendo, eu não tô engordando. Verdade. Não, eu tô fazendo, não é? Eu tô condicionando a minha mente e o meu corpo, não é? Não é? É interessante isso. E aí, como é que você começou no jiu-jitsu? Fala pra gente. Fer, eu comecei no jiu-jitsu, era para eu ter começado um pouco antes. Minha mãe é aposentada no fórum criminal e ela via muita violência no fórum, né, na parte crime, né? Então ela via o jiu-jitsu como algo que fosse violento para mim. Então ela não deixou eu começar o jiu-jitsu porque naquela época ele era voltado mais para adulto, né? E eu tinha 12 anos. Hoje você vê o tanto que o jiu-jitsu mudou e como a cultura do jiu-jitsu hoje é diferente. Hoje a gente tem aulas específicas para criança. Naquela época não tinha isso, não tinha jiu-jitsu para criança. Mulher no jiu-jitsu era difícil. Graças a Deus que a gente evoluiu. Né? O jiu-jitsu evoluiu para um caminho muito maior, muito melhor. Então eu comecei o jiu-jitsu com 14 para 15 anos. Era para eu ter começado antes, mas minha mãe não queria que eu começasse a treinar porque ela achava que eu fosse brigar, né? Usar o jiu-jitsu para brigar, né? Só que o jiu-jitsu, pelo contrário, quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, eu parei de brigar na escola. Porque é o que você falou. Aí, ó, recado da mãe aí, ó. Porque não é pra brigar. E a pura realidade, né? Igual você falou, como você canaliza a sua força, a sua energia no esporte, você não sente a necessidade de extravasar num ambiente que não é para você lutar. O tatame, ele é um ambiente para você extravasar, né? Então, não extravasar violência, né? Mas através do treinamento, eu parei de brigar na escola, né? Aí eu comecei a ir para competição, eu falei, poxa, lutar aqui para ganhar medalha, poxa, isso que é o verdadeiro caminho. Para que eu vou brigar na escola? Então, eu parei de brigar na escola. E hoje minha mãe fala do jiu-jitsu assim, ela é apaixonada. Meu pai nunca gostou de luta. Você era brigador, então? Você era brigador? Eu tive minhas dificuldades, viu, Fer, na escola. Nossa, eu tento ser exemplo para meus alunos, mas eu já tive as minhas dificuldades, né, na adolescência. Mas eu acho que Deus... Que nunca teve. Eu acho que Deus me deu essa oportunidade para eu passar por isso, até para eu saber como lidar, né, com os meus alunos que são mais rebeldes, que estão na fase de adolescência, né? Eu acho que Deus prepara e organiza tudo, sabe? Eu confio muito nisso, né? E uma das coisas que o jiu-jitsu me proporcionou foi aumentar minha fé em Deus, né? Meu pai sempre me levou na igreja, desde pequeno, mas eu não via a hora de acabar a missa. E hoje eu sou apaixonado em ir assim, na igreja. Eu sou apaixonado. Eu vou, quando eu não vou, é uma coisa que não me completa. E o jiu-jitsu, ele foi uma ferramenta para que eu pudesse me aproximar mais de Deus. Porque se a gente busca Deus lavando a louça, você imagina numa luta, o tanto que a gente não busca Deus. Não tem como você começar uma luta sem você ter fé. Pode até ser que você comece, mas você vai ver que você não foi bem. Você vai ver que um dia que você, espero que você nunca esteja assim, mas um dia que você não estiver esperançosa, você vai ver que você não vai treinar bem. Se tiver com a cabeça muito cheia, para baixo, você não vai treinar bem. Por isso que o jiu-jitsu cura. Por isso que o jiu-jitsu transforma. Porque a pessoa, quando ela chega no tatame, ela começa, o fato dela pisar, ela botar o kimono, a forma neural dela muda. Porque ela fala assim, poxa, se eu ficar criando dúvidas e ficar me negando, eu não vou dar o meu melhor. Então ela já começa a pensar diferente, ela começa a ser uma pessoa que começa a pensar positivo. Igual, você falou, qual que vai ser a pauta, né, do podcast? Eu fiquei pensando assim, eu falei assim, a jiu-jitsu, a arte de lutar contra si mesmo. E é uma arte de você lutar contra os seus pensamentos. Porque todo mundo pensa
pensa negativo e todo mundo pensa positivo. Só que tem pessoas que pensam mais negativo do que positivo. Sim. E quando você cria essa identidade de negar tudo, a pessoa não percebe, mas ela é uma pessoa que tem pouca fé. Um exemplo, se eu olhar pro Cleito e só ver os defeitos dele, o problema não tá no Cleito, o problema tá em mim. Porque eu sou uma pessoa de pouca fé. Se eu olhar pra você e achar que você não tem condição de treinar jiu-jitsu, a gente tem o nosso aluno, o Bento, que é amigo de vocês. Um beijo pra ele. O Bento, quando ele chegou lá, eu falei, Bento, não, eu sou tetraplégico, ele só mexe os braços, né? Ele não tem a movimentação do tronco, né? Porque paraplégico seria só do quadril para baixo, né? Só que, é igual você falou, a capacidade dele acreditar tanto nas armas que ele tem, faz dele um gigante. Ele não foca no que ele não tem, ele foca no que ele tem, igual você. Você tá focada na tua arma principal, que é seus braços. E aquilo faz você ficar gigante. Não é A gente focar na dificuldade, mas sim focar na potencialidade do teu aluno. Por isso que o jiu-jitsu muda as pessoas. Você vê que tem um exemplo. Eu comecei a aula das crianças, eu sempre dei aula para adulto. Gente, tem criança lá, eu não entendo criança lá aqui também, cara, eu acho legal. Então, lidar com criança é uma coisa assim maravilhosa. Eu nunca tinha dado aula para criança. Esse ano faz 14 anos que eu dou aula de jiu-jitsu e eu dava aula para adultos, eu não tinha aula para crianças, né? Eu ajudava o meu professor na academia dele e só tinha aula para adulto, não tinha aula de criança. Quando eu saí para montar a minha escola, eu comecei a implementar a aula de crianças. E eu dei aula para uma criança durante 3 a 4 meses, uma criança. E a filosofia do jiu-jitsu, ela já te ensina você ser resiliente, né? Então aquilo não passava pela minha cabeça assim, desânimo, por eu ter uma criança só. Eu simplesmente ia para a academia e dava aula para essa criança. Hoje, a minha mulher que faz essa parte de contabilidade, né? Eu não sei quantas crianças eu tenho, tá? É minha mulher que sabe, mas a gente tem bastante crianças, mas começou com uma. Pois é. Então, o pai e a mãe chegavam lá para levar a criança, ela levava a criança, falava, meu filho, vou ver se ele gosta aí de treinar. Em uma semana, a criança, ela tinha um resultado gigante, porque é o que você falou, o jiu-jitsu, ele faz a gente escolher opções, caminhos que vai ser melhor. Um exemplo, por que melhora para a criança o jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu é uma arte de lidar com conflitos. A criança de 5 anos, ela acaba tendo que resolver o conflito sem ter que chamar o pai. Porque quando ela entra no tatame, o amiguinho tentando derrubar ela não tem ajuda do pai. Ela tem que resolver aquilo sozinha. Entre ela e ele. Exatamente. E um exemplo, a criança, ela aprende a lidar com estratégias em frações de segundo. Eu peguei aqui, não vai dar certo, eu tenho que trocar, eu tenho que pegar aqui, eu tenho que fazer outro movimento para poder resolver isso. Então, o raciocínio rápido da criança começa a desenvolver muito. Então, assim, não é a longo prazo. A mãe fala assim, nossa, mas o jiu-jitsu é maravilhoso, meu filho em uma semana tá diferente. Porque meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo, ele mudou. E muda. Eu fico muito emocionado lá, assim, que eu sou chorão, e eu me emociono com crianças que chegavam lá no tatame e ficavam deitadas por causa da Ritalina, ela deitava, ela não conseguia fazer nada. E aí eu falava assim pra eles, vou inventar um nome aqui. Vamos, Ricardinho, levanta a cabeça, Ricardo, acredita em você. Levanta a cabeça, cara, luta, a vida é uma luta, tal. E de tanto eu falar isso, esse moleque começou a levantar e começou a lutar. Hoje ele é outra pessoa. É outra pessoa. E por que que eu sempre, assim, um exemplo, eu quero que ele aprenda a lutar também, mas a maior vitória tá fora do tatame. Ele pode perder todas as lutas lá dentro, mas se ele melhorar lá fora, pra mim já é uma vitória. Eu não quero só formar campeões de jiu-jitsu. E olha que lá tem um monte. Porque a filosofia faz com que a gente consiga ajudar aquela pessoa que quer ser campeão no jiu-jitsu e aquela pessoa que quer ser campeão na vida. É a mudança de dentro para fora. É uma coisa completa, né? Não é uma
mudança de fora para dentro, é uma mudança de dentro para fora. E essa é a melhor mudança que tem. Aquela mudança de dentro para fora. E o jiu-jitsu faz isso sem você perceber. Depois você vai tomando consciência daquilo que está acontecendo. Né? Eu acho muito legal. E para você, Cleiton, como é que foi entrar no jiu-jitsu? Como é que foi a tua experiência? Fora essa questão do acidente, como é que você se sente lá na Gracie Barra junto com o Alexandre? O que você pode contar de experiência pra gente? Então, a Gracie Barra, na verdade, é uma família, né? Não estou falando isso porque o professor está aqui do lado, mas desde que eu cheguei lá, eu sempre fico no cantinho, né? Pra gente que é da academia sabe, ali no cantinho, sentado, e desde o primeiro dia que eu cheguei, eu vou até vou até falar do Cassiano, porque ele foi assim, ele chegou ali do lado, me acolheu, eu sou maravilhosa, dentre outros, né? Não vou citar nomes, teu dele, mas não vou ficar citando nome porque é uma família realmente. Então, quando você chega num ambiente que as pessoas te acolhem, você fica bem tranquilo, você fica à vontade. Um dos meus principais medos, bloqueio de ir, era isso, né? Vou chegar lá, não conheço ninguém, você fica meio deslocado, né? E quer queira, quer não, embora a gente está vencendo a cada dia essa questão do preconceito, né? Você chega num lugar, as pessoas te olham diferente. Isso é fato, A gente né? passa por isso, você, o Bento. Fica curiosa, né? Isso, exato. Então eu falei, como que eu vou ser lá, né? E não teve isso, né? Aí as pessoas me acolheram, e é o que eu falo, é uma família mesmo. E é o que eu falei, eu não me vejo sem estar fazendo aquilo ali. Porque... E é verdade, pessoal, eu tô lá também junto com o Cleiton e com o Kikuchi, que é meu amigo pra caramba. Eu falei, isso tá no meu Instagram e eu falei isso aqui direto. O jiu-jitsu foi o esporte que mais me acolheu. Mais me acolheu. E quando eu fui pra Gracie Barra, eu me senti uma família, eu me senti pertencente. Porque o que é inclusão? Você tem que se sentir pertencente, senão você não inclui. Se aquela pessoa que não se teu filho, o teu aluno, alguém não se sentir pertencente, ele não foi incluído. Quer queira com deficiência ou sem deficiência. E lá eles fazem esse trabalho, de você se sentir incluído dentro daquilo. Lá ninguém me tratou diferente por eu estar na cadeira de rodas, ninguém me olhou torto, ninguém me olhou torto lá. Muito pelo contrário, todo mundo adora lutar comigo, todo mundo vem brigar comigo e eu me divirto, cara. Porque lá eu sou mais uma. Eu tô sentado na cadeira ou no chão, eu tô igual a todo mundo. Não é um treino separado para a Fernanda, ou para o Cleiton, ou para o Bento. Pra todo mundo. É pra todo mundo junto. Isso é incrível. Por isso que eu fiz questão de ir para a Gracie Barra. Agradeço pela oportunidade de ir lá, porque isso eu não tenho no meu dia a dia. Então ali eu me sinto em casa. Ali é minha segunda casa, eu falo ali é minha segunda casa, né? Não, com certeza, é isso que você falou. A gente chega, não tem aquele olhar diferente. Nós somos tratados como pessoas. Nós somos pessoas normais, né? A gente só tem uma limitação, né? Mas é aquilo. A gente treina com pessoas, eu, no meu caso, que tem 2 pernas tudo, e se ele bobear, a gente vai finalizar, né? Eu tô dando o meu melhor. Se ele não estiver Vocês dois dando são dele... os mais fortes que eu já treinei, viu? Você vê o Cleiton, a força que ele tem, aquele dia que você me fez aquela finalização, a força que você tem, né? É uma coisa incrível. Uma coisa que eu pegar do que você estava falando, eu fico encantado com as crianças, a questão que eles fazem de estar treinando com você. O Kailan, ele professor, posso ir lá? E o Juan vai, e a Sara vai, e participa e quer estar lá com você. Cara, eu fico encantado com isso. E Fer, eu não fico pedindo para eles que, cara, eles querem. E quando o Bento chegou lá, foi o primeiro PCD que a gente teve lá na escola. Quando o Bento chegou lá, aquele elevador ele não funcionava. Aquele elevador, ele foi funcionar depois de 6 meses que o Bento estava lá. O Bento,
ele começou em uma outra academia de jiu-jitsu e ele falou que quando ele chegava lá, era um espaço que eles tinham para trazer o Bento para dentro do tatame. Era minúsculo o espaço. E as pessoas faziam cara feia para ajudar ele. Não queria pegar ele para ajudar ele. Lá na academia, a gente tem 2 lances de escada. Ele parava lá fora. E aí eu peguei, eu falei assim, se eu só pedir pro pessoal ir lá ajudar o Bento, eles não vão entender muito, né? Vamos criar uma cultura através disso, né? Aí eu falei assim, aí as primeiras vezes que o Bento chegava lá, eu descia lá para pegar ele, né? Porque eu sendo líder, eu tenho que dar o exemplo, né? Eu sou cheio de defeito, às vezes eu não dou esse exemplo que eu deveria, mas eu tento me esforçar para dar. Porque o meu sensei de Manaus, ele é um cara que uma vez a gente foi competir em Campinas e de última hora a gente ficou na casa de um amigo lá e ele tava de mudança, a casa tava toda, não tinha nada na casa. A gente ia passar uma noite só e tinha um sofá apenas. E aí ele falou assim pra mim, aí o dono da casa lá de Campinas falou assim, não, você vai dormir no sofá, sensei, né? Ele é mais velho que a gente tudo. Aí ele, não, eu vou dormir no chão. Vou dormir no chão com meus alunos. Eu sou o primeiro a ter que dormir no chão. O líder é o primeiro a ter que mostrar isso. Então, aquilo ficou marcado em mim. Aí com o Bento serviu para mim na ocasião do Bento. Eu descia lá para pegar ele, né, e já falava para os alunos, falava assim, aqui nós somos um time e o time é uma unidade. O time ele não pode ter divisões, porque Deus se alegra com a unidade. Deus não alegra com repartição. Deus, ele gosta da unidade, né? Pode ter, a comunidade pode ter 2 pessoas, que é o início da comunidade, ela pode ter 2.000 pessoas, mas tem que ser uma coisa única. Então, eu falava assim para eles, a gente tem que viver, a gente tem que se preparar, e soldado nenhum vai ficar para trás, vamos lá buscar o Bento, descia 10 para lá buscar o Bento. Aí falei, não, tem muita gente, agora tá bom, já deu aqui. Aí a gente pegava o Bento, subia com ele, a gente subia 2 horas, e o Bento é pesado. O Bento é... Às vezes eu pego a Fernanda sozinha, porque o Bento, cara, o Bento é pesado. Pegava ele, a gente subia tal, e aquilo, e sabe o que aconteceu? A presença do Bento ali só uniu mais ainda a equipe. É igual a sua presença lá. As pessoas ficam encantadas com a sua força, com a sua capacidade de querer lutar. E a inspiração, entendeu? Não por conta da tua condição, por conta de você querer estar ali, de você optar em se desafiar, né? Isso é transformador. Então, a gente pegava o Bento e aí a gente passou essa cultura, né, de falar assim, ó, a gente tem que, se um cair, a gente tem que todo mundo lá. E realmente a vida é assim, né? A gente está aqui, se acontecer alguma coisa, a gente precisa do próximo para levar a gente até o hospital, a gente não é nada. De achar que, né, de ter essa prepotência, achar que a gente pode tudo, a gente sempre está precisando do outro. Não, a gente sempre precisa do outro para ajudar alguma coisa. Se não fosse aqui, ó, não estaria os meninos gravando, vocês não estariam aqui, se não fossem os patrocinadores. Então, um ajuda o outro, não tem como. A vida é uma troca, um ajuda o outro. É uma conexão, agradecer os patrocinadores. Igual, o pessoal tá vendo só nós 3 aqui, mas por trás tem um time. Eu não imaginava que tinha todo esse pessoal aqui trabalhando, né? Como que é seu nome? Pedro e? Júnior. Então a gente, as pessoas vão ver 3 aqui, mas tem e tem mais pessoas lá fora, né? Tem um time, né? Então, isso foi muito legal. Então, o Bento, ele não se tornou uma dificuldade para nós. Ele conectou mais as pessoas ainda. E aí a gente descia, aí o Bento chegou. Eu nem precisava falar mais. Já desci eu falei, não, desce só 3, já dá para trazer o Bento. E trazia 2, trazia ele e o outro trazia a cadeira. E aí a gente foi atrás do elevador e arrumou o elevador. Mas a gente sempre fez de tudo assim pra gente poder... E aí o Bento, o Cleito chegou lá pra ter aula comigo, só que vocês sabem que quem dá aula pra mim é vocês, né? Não, isso parece... Não, cara, parece ser clichê, né? Minha mulher fala, você é político. Meu avô foi prefeito 3 anos, né? Fala, você é converseiro pra caramba, mas não é, Fer. Isso não é, cara. Porque, igual,
Eu fui treinar com o Cleiton esses dias, só de pegar a energia dele é uma coisa gigantesca. Treinar com você, igual a gente foi lá, tal, e luta, tal, isso não tem preço, né? Não tem preço. O Bento, tanto de coisa que o Bento me ensinou, eu acho que se não fosse o Bento ter me passado aquele início, eu não saberia acolher vocês. E eu sei que vai chegar mais pessoas. Vai. O Bento, ele foi o primeiro lá. Né? Aí você vê que através do Bento, né, que o Cleito assistiu o podcast que você fez, né? O Cleito procurou a gente através de vocês. Que bom! Conta aí um pouco, Cleito. Conta aí, Cleito. Eu vou só fazer um adendo nisso que o senhor estava falando, das crianças, né? Eles gostarem de ficar com a Fer. Isso, o que o senhor implantou lá é o que deveria ser implantado aqui fora, nas escolas. Porque assim, quando eu chego na escola para buscar minha filha, todo mundo fica assim, ó, olhando, um cutucando o outro, cara, né? E minha filha tem 7 anos. Quando eu amputei a perna, ela tinha 1. Então, ela viveu tudo isso. E ela nem liga, ela fala assim, ela me chama de saci, me chama de mentira, fala assim, você tem perna curta, né? Mas se desde o começo, desde lá atrás, se fosse implantado isso nas escolas, eu ia chegar lá e ia ser assim, ninguém, esse cara aí é normal, né? E aí o senhor conseguiu implantar não foi por acaso, acredito, né? Não foi nada proposital. Uma coisa que deveria ser implantada aqui fora, que com certeza faz diferença. Por isso que eu falo que a inclusão a gente faz com conscientização, conhecimento e atitude. Exatamente. Então, se a gente só fica ali no tatame e não leva pra vida, não adianta de nada. A gente tem que ir sempre levando pra todos os lugares. Exato. Entendeu? É uma coisa que deu certo, tá dando certo, e o que dá certo a gente tem que propagar, né? Porque, por mais assim, eu vou falar por mim, né? Não posso falar pelos outros. Eu não ligo que a pessoa não comenta, eu não ligo o que fala, não ligo o eu ligo. Eu tenho minha autoestima. No fundo você fica... Né? Então não tem como. Tem hora que incomoda. Incomoda. O olhar, né? Isso. Igual você falou. Né? E lá não tem isso, né? É o que eu falei, se a pessoa entrar mole pro tatame, a gente vai finalizar ele. Né? Então ela tem que fazer o que é correto. Né? Então... é sensacional, assim, a energia que tem lá, isso. A minha mulher já falou, nossa, como ele tem criança, né? Aquele dia que ela foi lá. E você viu, aquele dia eu cheguei lá, tudo, as pessoas olham, Cleito é só mais um lá na multidão. Não é diferente, né? Então isso é muito importante. O que o senhor implantou lá, talvez meio que sem querer, mas assim, é coisa que tem que se propagar para o mundo isso. Não só para a academia, mas para a vida mesmo, que é o que o senhor fala. A gente está treinando, não é às vezes para ser campeão lá no tatame, né? Mas o mais importante é a vida, né? É o que o Bento fala. O Bento fala assim, não, tem que treinar duro, porque aqui... Tá preparado, né? Aqui você usa uma técnica, lá fora você tem que sobreviver, né? Mas é isso mesmo. Mas eu acho que o jiu-jitsu ele traz por isso que eu falo, não é apenas uma luta. Ela te traz um outro olhar para as coisas que só quem vai lá entender e se dispõe a fazer e a conhecer a filosofia, vai entender. Então, assim, você que é pai, você que é mãe, você que está assistindo a gente, procura para você entender a filosofia das coisas. Porque não adianta nada a gente falar de inclusão aqui se você não levar para a sua vida. Entendeu? Porque eu não me senti... Eu saí do lugar lá onde eu estava porque eu não me senti incluída. Me olhavam torto, eu fazia todos os dias a mesma coisa. E lá não, todo dia tem um desafio diferente. E é como na vida, a gente se desafia todos os dias. Basta você querer ou não participar de todo mundo e querer se dispor para incluir o outro. E eu falo uma coisa que é muito interessante. As crianças não têm preconceito. O preconceito começa pelo adulto. A criança é pura. A criança pra ela aqui, ó. A minha cadeira de roda dá um carrinho. Elas ficam... Elas adoram. Meu filho é assim, ele fala o carrinho do tio Bento. Pra ele, ele não vê maldade. Eu vejo, assim, Deus deu essa condição para que, porque o Espírito Santo de Deus, se ele habita no lugar,
ele é transformador, ele renova. Então eu sinto que lá, através da busca, um exemplo, se a gente está num ambiente onde só tem pecado, só tem pessoas falando, um exemplo, de drogas, só de coisas, o Espírito Santo não se habita. Então lá, o nosso ambiente da nossa escola, como a gente põe louvor, a gente fala de Deus, o Espírito Santo ele faz com que as pessoas busquem o melhor dela. Sabe, eu creio nisso, porque... Por isso que eu insisto em falar de Deus lá. Porque a gente fez um campeonato interno esse final de semana e para começar o campeonato, as crianças iam lutar umas com as outras, valendo medalha. E como é que foi? Conta essa experiência pra gente. É o segundo campeonato interno que a gente faz, com o intuito de fazer com que as crianças encarem o desafio para uma evolução pessoal, né? Então, um exemplo, os adultos eu não obrigo, eu não forço eles a competirem. As crianças, eu já instruo elas a competirem, porque o adulto, ele é adulto. Ele já sabe dessas coisas. Ele sabe, exatamente, a criança ainda ela não sabe o que é importante para ela. Então eu instruo, eu nunca obriguei nenhum adulto a competir. As crianças, eu sempre instruo elas a competirem. Porque a competição nada mais é do que uma forma de você gerar controle emocional, inteligência emocional. Né? Então, quando começou o campeonato, sabe qual que é o maior problema? É os pais. Porque a criança é pura. A criança ela não vê maldade. Agora os pais estão despertando rivalidade, vaidade, competitividade, agressividade. Então, quando começa o campeonato, eu falo assim, o campeonato, ele não é só para as crianças, o campeonato aqui é para os pais saberem ter um controle emocional. A gente vai, através desse evento, buscar Deus. Porque, sabe como que você busca Deus? Despertando coisas boas. Vamos supor, você está vivendo uma situação e você, através daquilo, está despertando só coisa ruim. Você não está perto de Deus. Quem que desperta coisa ruim nos outros? É o mal, não é Deus. Agora, se eu for lutar com o Cleito me finalizou 10 vezes, mas eu despertei só coisas boas. Então Deus, ele se faz presente. A competição, eu falei para eles, falei assim, ó, através da luta a gente vai buscar a nossa fé. Os pais vão tinha pais ali, o Cleito estava lá. Era nítido de perceber que o pai estava muito mais nervoso do que a criança. E a criança estava se divertindo, ela não se preocupou se ela perdeu ou se ganhou. Sabe quem estava preocupado? O pai. E sabe o que eu falei? Eu falei assim, pai, não deixa transpassar isso pro filho. Eles pegam, eles sentem que o pai sente que ele tá... A mãe é um modelo pro filho. O espelho. Exatamente, então eu falei... Então assim, é um desafio, né? Pode ser que durante a competição surja algum sentimento que não era para surgir através dos pais, porque as crianças elas estão ali para evoluir, para se divertir, também dá ansiedade nelas. Só que a busca é diferente dos pais. E aprender a ganhar e perder é muito importante. Porque é a vida. Você sabe que as crianças que têm melhor... Você sabe, as crianças... Um exemplo, antes da pandemia, eu tinha um número X de crianças. Depois da pandemia, porque assim, antes da pandemia, o pai chegava lá e falava assim, ó, quanto que é o kimono, quanto que é a matrícula aí? Ah, é tanto. Ah, eu vou ver. Depois eu volto aí. Hoje, o pai leva a criança lá e fala assim, meu filho vai treinar. Não vai ver se ele vai gostar. Até porque a criança não sabe o que é bom para ela. Se deixar, ela fica comendo bis, comendo chocolate e jogando celular o dia inteiro. Isso é bom? Não é bom. Então, hoje o pai chega lá e coloca a criança e fala assim, ó, eu vou deixar ele aí, ele vai treinar. Gostando ou não gostando, ele vai treinar. Por isso que o número de crianças aumentou. Antigamente eu tinha um tanto de crianças, hoje eu tenho mais porque os pais, depois da pandemia, viram a importância da criança fazer uma atividade física. Igual você falou esse lance do celular, o lance do celular, ele não faz mal só para criança. Ele faz mal para idoso. Tem vô
de mais de 70 anos que leva o neto lá para fazer aula de jiu-jitsu, ele não vê uma luta da criança. Ela fica no celular assim, ó. A aula é 1h15, ela fica 1h15 olhando pro celular. E aí, sabe qual é a conclusão que eu tiro? Que essa porcaria, ela pegou todas as camadas da sociedade. Não faz mal só pra criança, faz mal pra mim. Tem hora que eu pego o celular, eu ponho num cômodo longe de onde eu vou ficar e saio pro outro. Porque você tá pegando o celular na mão toda hora. E aquilo te traz uma insatisfação tão grande. Porque é uma coisa repetitiva. Entendeu? Então, um exemplo. Voltando à competição das crianças. A competição nada mais é de você fazer um dia normal virar um dia histórico. Vamos supor, Fer, se você for competir um dia, aquele domingo que você ia ficar em casa sem fazer nada, você vai fazer aquele domingo ser um dia que você nunca mais vai esquecer na tua vida. Olha o poder de transformação que tem as coisas, o jiu-jitsu, o desafio. Tudo que é desafiador transforma a gente de dentro para fora. Né? Então, o campeonato interno, ele pode gerar alguma rivalidade entre um pai e outro pai, só que essas pessoas que deixaram acontecer isso são as pessoas que não entenderam que de repente eu não quero que esteja no próximo. Porque, para você ter ideia, no outro teve quase 40 crianças competindo. Nesse teve só 32 crianças. Muita criança doente, esse tempo que a gente está vivendo. Teve pai, nossa, meu filho ia lutar, não lutou porque está tomando antibiótico, tá isso, aquilo. De 32, só um pai que às vezes dá problema. Então é a minoria. O restante entende que aquilo é para algo muito maior. A gente não tá ali para uma mera ideia de quem ganhou, de quem perdeu. Porque aquilo transcende se você ganhou, se você venceu. Sabe qual que é a maior importância disso? É você lutar. A vida é uma luta. A vida, igual, eu fui convidado para fazer uma palestra no Hospital Alsta. Eu falei, Deus, o que eu vou falar lá para esse pessoal? Eu vou falar com o médico, com o enfermeiro, com atendentes lá do hospital. O que eu vou falar lá? A palestra foi maravilhosa, porque falou que ia ser 1 hora. Eu falei, o que eu vou ficar falando durante 1 hora? Foi tão maravilhoso, por quê? Porque o que eu vivo, que é ser professor de jiu-jitsu, na verdade eu sou um educador. Eu não sou só um professor de luta. Eu preciso ser um educador. Então, o que acontece? Através da... Você é um líder que faz as pessoas serem outros líderes também. Você é um exemplo. Mas eu não sou aquele líder assim que anda na frente, não. Eu nem gosto. Não. Eu sei o que você falou. Eu sei o que você falou. É que eu falo assim. Exemplo. Porque às vezes o cara vai tirar foto. Não, professor, vai lá na frente. Não, vamos ficar aqui. Não. Sabe por quê? Lá no Hospital Alsta, eu fiquei até emocionado lá. E teve pessoas emocionadas. Sabe por quê? Porque eu sou professor de jiu-jitsu. E professor de jiu-jitsu ensina a lutar. Só que me fala uma pessoa que não luta. Todo mundo luta. Todo mundo luta. Todo mundo luta. A gente nasceu para lutar. Então, eu falei para eles, assim, o que é a filosofia do jiu-jitsu? É estar calmo para resolver conflito. É buscar conforto no desconforto. Estar confortável numa situação extremamente desconfortável. E você se sentir livre. Deus fala muito sobre você ser livre, né? Eu sou aquele que libertou vocês do deserto, né? Em Êxodos, Deus repete isso o tempo todo, que ele fala que ele é aquele que libertou. Então, lá teve pessoas que pararam de beber, de fumar, venceram depressão. Porque a pessoa, ela começa a lutar e a se libertar de coisas que não prende ela. Que tá aqui dentro. Porque a maioria das coisas que prende a gente não prende, na verdade. Que é ilusão. O medo, ele é uma ilusão, ele não é algo real. Você consegue pegar o medo? O vento você até pega. O medo você não pega. Então, assim, as pessoas... Você já viu uma foto que tem no Facebook, no Instagram,
que é um cavalo amarrado numa cadeira de bar de plástico, o cavalo ele tem condição de quebrar 400 cadeiras daquela. Perfeito. Só que ele está preso. Porque concentra. Coitado, ele está preso porque ele está acostumado a prender ele numa árvore. E quando prende ele na cadeira, ele não testou para ver se aquilo é de plástico. Aquilo lá não segura ele. Só que a gente é assim também. A gente se prende por coisas que não são reais. E aí o jiu-jitsu, ele começa a ensinar para as pessoas a vencer essas coisas. E lá no dia do Alça teve pessoas emocionadas, porque a gente começou a falar sobre isso, e a gente falou assim, pô, vamos supor, você está aqui, você é atendente, a pessoa chega aqui, quem que vai para o hospital bem? Todo mundo vai, porque tá doente. Ninguém vai para o hospital bem. Ah, eu acordei, hoje eu quero ir lá para o hospital. Ninguém vai. Só que a pessoa que está ali para atender, ela tem que ter uma condição emocional Equilibrada. para estar calma, para atender aquilo ali. É. Então, o osso, que é uma palavra que a gente usa no jiu-jitsu, que a gente já explicou aqui, ela, de alguma forma, ela tem um significado gigantesco, porque assim, quem não recebe pressão? Todo mundo tem pressão, todo mundo tem conflito, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem suas tristezas. Osso significa você ser forte em cima de tudo isso. Então, aí eu cheguei lá na palestra e falei assim, pessoal, eu sou professor de luta, de alguma forma vou tentar agregar na vida de vocês aqui. Uma frase que a gente fala muito no jiu-jitsu é suportar o insuportável, que é o que você falou. Então, um exemplo, o Cleito, ele tá me dando um mata-leão, ele tá em cima de mim, ele tá me dando um mata-leão. Que a gente vai estar preso, mas que a gente se sinta livre. São coisas difíceis. Que é igual o caso do cavalo que a gente falou que estava preso numa cadeira de plástico. Então, a gente começou a falar sobre isso ali e teve pessoas... Eu tenho pessoas que começaram a treinar por causa disso. Eu tenho pessoas que lá da palestra começaram a treinar. Que legal, elas começaram a treinar. Ela falou assim, professor, e eu não sou de fazer propaganda, assim, eu não sou de ficar conversando com os outros pra rua, né, sobre isso que a gente está conversando aqui. Só que todas as pessoas que eu conversei acabaram indo lá treinar. Porque eu falei assim, rapaz, eu comecei a falar tanto dessas coisas para as pessoas que a pessoa começou a ir treinar. Eu gosto muito de ir num restaurante aqui, né? Dá até para eu falar o nome, porque esse restaurante já fez algumas cortesias assim para mim, para o meu sensei. O Kiberama, que fica ali no centro. Eu adoro ele ali. O dono lá, ele é um amigão meu. E lá, eu sempre fui ali e nunca falei nada pra garçom, nada. E um dia um garçom começou a falar comigo, aí o dono lá começou a conversar. E esse garçom foi treinar, de tanto eu falar assim pra ele, ele foi treinar. E ele é apaixonado pelo jiu-jitsu. Esses dias eu fui lá e eu ando muito... Eu vim arrumado pra vir aqui pra fazer o podcast, seu podcast, hein, Fer? Não, você viu que eu vim arrumado. Mas eu ando muito de chinelo, eu falei isso hoje pro Cleito. Eu ando muito de chinelo, de bermuda. Aí esses dias eu fui almoçar ali, e ali vai muito pessoal, juiz, advogado, né? E aí eu tô sentado lá. Aí eu tô sentado de chinelo, tudo depois do treino, né? Assim, suado, tudo, aí eu tô lá. Aí o dono lá sentou lá e ele gosta de conversar comigo, aí ficou lá. Ele ficou um tempão lá conversando lá comigo. E aquele pessoal tudo de terno ficava me olhando de olho, assim. Falou assim, tipo assim, o que é esse moleque, velho? O que é esse moleque, né? Mas o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, às vezes elas deixam a parte principal, que é a parte filosófica, a parte de filosofia. Um exemplo, se eu fosse uma pessoa que chegasse lá, falasse só sobre, não, que o bicho pega, que jiu-jitsu tal, que eu sou lutador, você não... Não, porque que já é coisa que a pessoa fala. A pessoa já fala assim, você é lutador, não vou brigar com você não, hein, Cleito? Você briga, cara, você é fera na luta, eu não quero nem saber. A gente tem que falar o contrário. A gente tem que falar o contrário. Quando vocês estiverem com a camiseta da nossa escola, a pessoa fala assim, você é lutador e tal. Você pega e deixa uma palavra de incentivo, porque às vezes aquela pessoa ela está precisando
ouvir algo assim que ela nunca ouviu de ninguém. Um exemplo, a pessoa fala assim, você é lutador, você fala assim, cara, você também pode ser um lutador. Lutar contra tudo que você tem de dificuldade na tua vida, você pode lutar contra isso. Ou sei lá, falar qualquer coisa, Porque na luta, você encontra o seu propósito. Você vê que as pessoas falam que a gente tem que trabalhar, estudar e lutar. Por que que o jiu-jitsu hoje ela é a maior arte marcial do mundo? Hoje o jiu-jitsu é a arte marcial mais treinada do mundo. Tem pessoas, tem CEOs aí de grandes empresas que treinam jiu-jitsu. Né? Por que que essas pessoas treinam jiu-jitsu? Porque através da luta, ela desperta coisas que às vezes está adormecida dentro dela, e através da luta ela desperta aquilo e ela usa no ramo empresarial dela. Ela usa em outras áreas. Então o jiu-jitsu ele cresceu muito por conta disso, que é o que você falou, o jiu-jitsu ele começa aqui. O jiu-jitsu você começa aqui para depois ele aparecer aqui. Primeiro você tem que estar aqui, ó, né? Concentrado, com a mente limpa, com a mente branca, né? Para você conseguir resolver a luta ali. Então, o jiu-jitsu cresceu muito por conta disso. Por conta que você não é obrigado a machucar ninguém, nem se machucar. O jiu-jitsu ele é extremamente humanizado. Por que que o judô não é tão grande como o jiu-jitsu? Porque o judô obriga você a ficar em pé. Para o Cleiton lutar judô ia ser mais complexo para ele. O jiu-jitsu não. O jiu-jitsu, se o Cleiton quiser, ele luta em pé. Se ele quiser, ele luta no chão. Como você. Você pode lutar na cadeira, você pode lutar no chão. Então, igual o Bento, eu vi no podcast, eu assisti o podcast do Bento aqui, ele falou que o jiu-jitsu é o esporte que mais tem... Tem umas modalidades. Ele é o que mais agrega o PCD. Ele é o que mais inclui o PCD. É o jiu-jitsu. Porque ele é igual você falou, ele é extremamente, ele é muito adaptável. Então, é o que você falou. Eu não mexo as pernas, mas eu mexo o braço. E através dos braços eu posso fazer várias técnicas através dos braços, né? Eu já tive alunos que se matricularam na escola, assim, ele chegou lá e falou assim, professor, eu sou muito pequeno. Eu falei, cara, tem técnicas que é só pra você. Que você ser pequeno do jeito que você é aí, é bom. Aí ele ficou desse tamanho, né? Ele ficou grande. Ele era pequeno, ele ficou grande. Ele falou assim, professor, quanto que é a matrícula? Eu falei, rapaz, pra você é barato. Vamos lá que... Vamos. Aí ele se matriculou, porque ele falou assim, cara, eu achava que pra lutar eu precisava ser forte, ser grande, não. Mas você sabe disso, o Clay também sabe disso, que treina jiu-jitsu. Um exemplo, no basquete, se eu levar um menino muito baixinho, ele vai ser o último a ser chamado. Com certeza. Para participar do basquete. Com certeza. A inclusão não existe ali. Não existe. Se você for pro futebol levar um cara de 160 quilos, ele vai ser o último a ser escolhido do time. E aquilo para ele, igual lá na nossa escola, no GB Kids, tem crianças que são gordinhas, e o pai encontrou no jiu-jitsu o que ele não encontrou em lugar nenhum. Cara, o meu filho queria jogar futebol, levei ele lá, mas ele não se sentiu bem, não sei o quê. Meu filho queria fazer natação, não deu certo, não sei o quê. No jiu-jitsu, o menino, ele tá com um sorriso daqui a aqui, porque ele se encontrou. E igual você falou pra mim, ele falou assim, professor, eu nunca me senti tão incluída em lugar nenhum, né? Não só por causa do jiu-jitsu, qualquer esporte. Se a gente fizer uma cultura de fé, né, de buscar Deus, vai ser um ambiente positivo, né? Igual ele falou da escola, chega na escola, às vezes, uma coisa que eu falo para os alunos, eu falo assim, a gente é uma unidade, né? Deus gosta da união, do que é organizado, do que é unidade. Se você faz um bullying com seu amiguinho, você está fazendo com quem? Com você mesmo, porque nós somos uma unidade. Mas os professores na escola não ensinaram isso. Porque lá na academia tem pessoas que são diretoras de escola, tem pessoas professoras,
Aí a professora falou assim, professor, o que você fez aqui na escola que os meninos, os maiores respeitam os menores? Porque lá na escola, quando os maiores vão fazer alguma interação com os menores, o menininho que tem 8 anos, ele nem quer saber do que tem 5. Para ele já é adulto e o outro é muito bebezinho. Aí ela falou assim, o que você fez aqui, professor? Que os maiores respeitam. Eu falei, todo dia eu falo para eles que se você desrespeitar o seu amigo de equipe, você tá enfraquecendo você. Se eu não fortalecer o meu amigo, independente se ele é cadeirante, se ele é isso, se ele é aquilo, eu tô fazendo o quê? Eu não tô me fortalecendo. Agora, se eu deixar o Cleito forte, você forte, eu vou ficar forte. Com certeza. Então, Porque um ajuda o outro. todo mundo tem que estar forte. E aquele que está desanimado, a gente tem que botar ele para cima. Botar ele para cima. Não julgar, né? Bom, espero que vocês tenham entendido o porquê do jiu-jitsu. Amor, já estamos na hora. Obrigado. Mas muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. E a gente se encontra na academia. Quer deixar mais algum recado? Quer falar pro pessoal? Se quiser se encontrar, quer deixar algum recado, Cleito? Fala aí. Vai lá, Cleito. O professor já falou muito já. Ô Fer, antes de mais nada, obrigado pelo convite, obrigado pelo presente. E com certeza, se a pessoa puder conhecer o jiu-jitsu, vai ser uma escola não para ela mesma, não para a luta, mas para a vida. E lá dentro a gente sabe que não existe divisão, não existe essa questão de preconceito. E com certeza, a pessoa indo lá, ela vai aprender muitas coisas que ela vai levar para a vida. E vai ser muito importante para ela transmitir para as outras pessoas também. Às vezes nem tudo jiu-jitsu, mas transmitir histórias de vida, como a sua, como a do professor, como a do Bento, como a minha, como a de 100 alunos que lá tem. O que eu mais gosto e o que eu quero trazer aqui nesse podcast é mostrar que o esporte, principalmente o jiu-jitsu, que eu sou apaixonado hoje, ele é para todos. Ele não discrimina ninguém. Ele não rotula ninguém. E é esse recado que eu quero deixar para vocês, junto com o professor que curte osso. Junto com o Cleito, osso. E muito obrigado. E leve isso para toda a vida. Não discrimina ninguém, não. Olha com mais amor, com mais humildade, com mais carinho. Porque ele diz que a gente precisa. E vai lutar. Porque quando a gente luta, a gente acha nosso propósito. Valeu, obrigado. E vamos lá agradecer aos nossos patrocinadores. A Gadalfi, Cocan, Supermercado Trílico, obrigado. Doutor Fábio Monte, da Clínica Serena, obrigado. Escola Grace Barra, com o professor que curte, obrigado. Fica lá na Boa Vista, vai lá conhecer a gente, que você vai gostar muito, com certeza. Doutor Frajá, obrigado, Gustavo, Lubrificantes Grossi. Obrigado, Caixa. Clínicas Interviva. Obrigado, Marita. Igor Lorenzato, assessoria esportiva. Igor, eu tô esperando você aqui, querido. Ateliê do Conhecimento. Obrigado, Claudinha. Valeu por tudo. Sorveteria Elite. Vamos tomar um sorvete gostoso pra caramba, lá é bom. Clínica Borges. Obrigado, Eni. Clínica de Odontologia Borges. Obrigado. E Clínica Estimular. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast, porque eu amei. Até o próximo episódio. Inclusão e requestão. E não se esqueça de deixar aquele like no canal para a gente impulsionar cada vez mais a inclusão para todos. Valeu, beijão!